presença, nós nos colocamos nesta hora diante de Ti, e eu venho agora, Pai, diante da Tua face, diante da Tua presença, e apresento a Ti cada uma destas vidas, e oro pedindo a Tua bênção sobre a vida do Teu povo, Pai, que está presente aqui na igreja, aqueles que vão acompanhar o culto gravado, Pai, que o Senhor os alcance em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo ter a total liberdade neste lugar, que venha usar a minha vida para transmitir a palavra e venha, meu Deus, abrir o nosso entendimento para darmos ouvidos, para aprendermos e crescermos na fé. Aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós, meu Deus, tenha liberdade em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluias. Bom, hoje eu quero falar com vocês aqui um pouquinho a respeito de duas coisas que têm, assim, acontecido muito, não apenas na igreja, no ambiente da igreja, mas aí fora bastante. Agora, também não só lá fora, mas no ambiente da igreja tem acontecido também muito, e isso tem levado até algumas pessoas a se esfriarem na fé, outros a se desviarem e assim por diante, né? Quando a gente fala, por exemplo, de pesquisas aí de número de desviados que há no Brasil, são números assim simplesmente assustadores, né? Quantos desviados nós temos. E muitos desses, quando você vai conversar com eles, você verifica, né, que se decepcionaram com algo, se decepcionaram com um pastor ou com um líder religioso, se decepcionaram com as suas igrejas, se decepcionaram com outros irmãos em Cristo, e alguns chegam ao ponto de se decepcionarem com Deus. Eu acreditava que Deus faria tal coisa na minha vida, e Deus não fez, então eu não acredito em Deus. Não tem essas coisas, né? E infelizmente o número não é pequeno. Mas existem aquelas pessoas também que não chegam nem a sair da igreja, mas que ficam dentro da igreja decepcionados, frustrados, porque queriam tanto que algo acontecesse em suas vidas, mas que não vem acontecendo. Então hoje eu quero falar a respeito, né, de decepção e de frustração. Eu entendo que a decepção, se ela não for tratada, ela leva a pessoa a ficar frustrada. E uma pessoa frustrada é algo terrível. Falando do cristão frustrado, então, é algo triste, meu irmão, né? A pessoa, aquilo faz com que a vida dela com Deus se distancie, se esfrie, e a pessoa, fica triste a situação. Essa que é a verdade. E nós precisamos guardar o nosso coração. Então, pode ser que eu esteja falando com pessoas que estão assim, que estão decepcionadas, que estão frustradas. E se isso está acontecendo, eu oro a Deus que essa palavra hoje possa vir como um remédio para curar isso. Agora, se eu estou falando com pessoas que dizem, pastor, graças a Deus, eu não estou decepcionado, eu não estou frustrado, eu estou muito bem comigo mesmo, estou muito bem com Deus, estou muito bem com a minha igreja, assim por diante, glória a Deus. Então, que essa palavra sirva como um antídoto, amém, igreja? Para que isso nunca venha acontecer. Bom, mas quando a gente fala de decepção e de frustração, não tem como a gente desassociar isso da expectativa. Até porque, meu irmão, alguém só se decepciona porque primeiro a pessoa criou uma expectativa. Sim ou não? E o tamanho da sua frustração é exatamente igual ao tamanho da sua expectativa. Quando a pessoa cria uma expectativa muito grande a respeito de algo e aquela expectativa não é alcançada, então a decepção é do mesmo tamanho da sua expectativa. Amém? E repito, se não tratado, vai levar justamente à frustração. A frustração é quando a pessoa, aí ela
chega aquele ponto que ela deixa de criar expectativa, que ela deixa de acreditar, que ela deixa de fazer, não, eu estou frustrado, não quero mais nada, não quero saber, e tal. E tem pessoas, por exemplo, que se frustraram num relacionamento. E por causa de se frustrarem num relacionamento, às vezes, ou melhor, se decepcionaram num relacionamento e acabam ficando frustradas. E diz, não, eu acho que vai ver, esse negócio não é para mim. Alguns chegam ao ponto até, né, de às vezes entrar, e eu já atendi pessoas dessa forma, que às vezes entra num relacionamento homossexual porque se frustrou num relacionamento que teve com alguém, num relacionamento heterossexual. Então, tamanha frustração da pessoa que ela chega a perder a sua identidade, né? E tantas coisas assim. Ou, como eu dizia há pouco, pessoas que se desviam porque se decepcionaram com o líder religioso, se decepcionaram com o irmão em Cristo e assim por diante. Então a gente precisa tomar um cuidado muito grande com isso. E como a gente não consegue viver sem expectativa, ou pelo menos não é saudável nós vivemos sem expectativas, nós precisamos ter expectativa, amém? A nossa expectativa só não pode ser exagerada. Porque se a nossa expectativa for exagerada, provavelmente a gente vai se decepcionar. Amém? Né? Então nós precisamos saber dosar todas essas coisas. Agora nós vamos ver aqui na Bíblia que até mesmo Deus tem expectativas para conosco e que Deus também pode se frustrar. Você quer ver uma coisa? Isaías capítulo 5, versículo 1, a Bíblia diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava. O que é isso senão uma expectativa? Amém? Tinha a expectativa, esperava que desse uvas boas. O que aconteceu? Mas deu uvas bravas, né? Se decepcionou, aquela expectativa não foi correspondida. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai, peço-vos, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas, agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derribarei a sua parede para que seja pisada, e a tornarei em deserto, não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Olha só o 7. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos, o que é? É a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo. E eis aqui opressão. Esperou, justiça, e eis aqui clamor. Então, olha só que esse texto é Deus expressando a sua frustração com o povo de Israel. Deus tinha uma expectativa para com o povo. E aí Deus diz assim: olha, o que é que eu podia ter feito que eu não fiz? Tinha alguma coisa que eu poderia ter feito pelo povo de Israel, vamos chamar assim, pelo povo de Deus, e aí engloba nós hoje, que eu não tenha feito? Hoje nós estamos aqui, daqui a pouco vamos celebrar a Santa Ceia, aquele memorial que nos remete ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, não é isso? Né? E aí Deus pergunta assim: que mais que eu podia ter feito? Né? E se a gente olhar para o nosso caso, é como se Deus dissesse: até o meu filho eu dei por vocês. Que mais?
Alguma coisa faltou eu fazer? E Deus espera de nós o quê? As uvas boas, mas às vezes produzimos uvas bravas. Deus espera de nós justiça e muitas vezes o que vem é a opressão. Deus espera, ou melhor, o juízo e vem a opressão, a justiça e vem o clamor. Então, agora, entenda bem, quando Deus cria uma expectativa a nosso respeito, essa expectativa ela é justa. Porque como Deus está dizendo, o que é que eu poderia ter feito que eu não fiz? Eu fiz tudo. Agora, nós também podemos nos decepcionar com relação a Deus. O grande problema é que quando nós nos decepcionamos com relação a Deus, isso nunca é justo. Porque Deus nunca erra. Amém, igreja? Então, quando nós nos decepcionamos com relação a Deus, o erro nunca está em Deus, mas com certeza nós criamos uma expectativa errada. Eu quero falar hoje, e aí eu quero focar mais nisso a partir de agora, eu quero falar a respeito de um personagem muito interessante da Bíblia, eu tenho certeza que todos vocês conhecem, e que ficou extremamente decepcionado com Deus, a ponto de ficar frustrado, a ponto de ele ficar tão frustrado com Deus que ele diz: eu quero morrer. Eu quero a morte, eu não quero mais viver. Mas quem é esse personagem, né? Se você pensou no Elias, você errou, que não foi só o Elias que pediu a morte. Vamos para Jonas, capítulo de número 3, versículo de número 10. Você está em Isaías, vai indo para frente, aí você vai passar os grandes profetas, vai começar ali os pequenos profetas de Oséias para frente, depois aí vem depois de Joel vem Amós, Obadias, e aí chega em Jonas. Jonas capítulo 3, versículo 9. Vai devagarzinho aí para frente, a partir de Isaías, que você encontra fácil. Jonas capítulo 3, versículo 9. Quem já ouviu falar do Jonas? Todo mundo conhece o Jonas, né? Desde lá da escolinha, ou alguns da escola bíblica dominical, já ouviram falar aí do Jonas. A gente conhece a história, mas de qualquer forma eu vou contar de uma maneira bem resumida. Deus manda Jonas ir pregar a Nínive. Pregar justamente que Deus traria juízo contra Nínive se eles não se arrependessem. Agora, Jonas tinha uma raiva, um ódio dos ninivitas, e eu penso que isso fica claro quando você lê o livro de Jonas, que ele queria que eles fossem destruídos. Então Jonas decide desobedecer a Deus, pegar um barco em Jope, caminho para Tarsis, no sentido contrário. Só que Deus manda lá a famosa tempestade, e aí os marinheiros perguntam para o Jonas: o que a gente faz para essa tempestade acabar? Não faz muito tempo eu falava sobre o Jonas aqui, né? E ele é tão turrão, em vez de falar, dá meia volta no barco, ele diz assim: não me joguem no mar, mas eu não volto. Não é isso? Eu prefiro morrer, mas eu não vou pregar para os nivitas. Eu morro, mas eles vão morrer junto, né? Porque aí Deus vai trazer juízo. Olha que coisa séria. E aí eles pegam, não tem jeito, jogam ele para fora do barco. Só que Deus manda um grande peixe para ir lá engolir o Jonas. E o camarada é tão turrão que até na barriga do peixe ele leva 3 dias para se arrepender. Pensa num cara ruim, né? Pensa num cara turrão. E aí o peixe vai lá, vomita o Jonas vê que não tem jeito, vai lá e começa a pregar em Nínive. Só que para surpresa do Jonas, as pessoas acreditam na pregação dele. E por temor a Deus, eles se arrependem, é proclamado ali um grande jejum, desde as pessoas mais importantes, desde o rei, até todo o povo ali, até os animais eles colocaram para jejuar. Tamanho arrependimento, quebrantamento deles. E aí vem Deus e diz o seguinte, olha só. Jonas capítulo 3, versículo 10, assim: e Deus viu as obras deles, né, no caso o arrependimento deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. 4, versículo 1. Mas desgostou-se Jonas, o quê?
extremamente disso e ficou todo ressentido, né? O que eu poderia chamar aqui, né, senão que ele ficou decepcionado com Deus e ele ficou então frustrado, né? E aí ele disse para Deus, olha só, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Meu irmão, olha que coisa séria, o cara só está vivo, não é por causa disso? Mas ele está olhando para Deus dizendo assim, eu estava certo em ter fugido. Eu tinha razão em ter ido para o outro lado. Sabe por quê? Porque o Senhor é um coração mole mesmo. Não é isso? Eu sabia que o Senhor ia perdoar esse povo. Eu sabia que era esse o resultado que ia ter, que esse povo ia se arrepender. O Senhor ia perdoar eles ainda. E ele está, meu irmão, decepcionado com Deus, porque na cabeça deles, Deus tinha que destruir o povo, Deus não podia poupar, aquele povo tinha que ter sido, né, ali aniquilado por Deus. E ele está todo ressentido. Aí ele diz assim, versículo 3: Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Né? Não tinha um personagem que dizia assim, eu quero morrer, né? E assim está Jonas, eu quero morrer, Deus. Meu irmão, mas olha a que ponto chega a decepção e a frustração. E infelizmente, meu irmão, quantas pessoas também que por passarem por uma decepção, por uma frustração, chegam ao ponto de não querer mais viver, e alguns até chegam ao ponto de tirar a sua própria vida por conta de uma frustração. E o Jonas está lá, Deus me mata logo, porque eu não quero nem viver mais, porque o Senhor não matou esse povo. Olha que coisa séria, gente. Mas não é isso? Porque o Senhor não destruiu esse povo, então me mata a mim, então, já que o Senhor não quis matar eles. Né? Quase como ele dizia, como se ele dissesse, né? Nós não podemos habitar no mesmo lugar. Então, ou já que o Senhor não quer matar eles, então que o Senhor mate a mim. E aí Deus faz uma pergunta muito interessante. Olha o versículo 4. E disse o Senhor, é razoável este teu ressentimento? Ô Jonas, é razoável isso? Ô Jonas, você está certo, você tem razão. É para tudo isso, Jonas. Amém? E eu penso que nós precisamos pegar não apenas as nossas decepções ou as nossas frustrações, elas também, e passar por esse filtro. Sabe, às vezes a gente se chateia com alguma coisa, fica bicudo, eu também não quero nem mais ir para a igreja, né? Eu também não quero, não vou nem mais orar pelo meu familiar, porque eu oro tanto por ele, olha aí como ele me trata, né? E muitos já falaram isso ou não? Né? E assim por diante, outras coisas. Eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa na igreja, o pastor não deixa, então também não vou fazer mais nada também, não é assim? E assim vai. E tantas outras coisas. Eu estou dando exemplo aqui da igreja porque que é o meu mundo, que eu vivo, mas isso em casa, isso em todo que é lugar, né? No trabalho, em tudo que é parte. Amém, igreja? Né? Aí vem o Senhor e diz assim, vem cá, é para tudo isso? Amém, igreja? É razoável isso. Então a gente precisa pegar as nossas decepções e as nossas frustrações e passar por esse filtro. Eu penso que não só as decepções e as frustrações, mas até mesmo as nossas expectativas. E se questionar dentro desse prisma da visão de Deus, como Deus está levando Jonas a enxergar. Jonas, você está vendo o caso do teu ângulo, não é isso?
da tua maneira de enxergar, mas vem cá, venha a razão, Jonas. Seja razoável. Enxerga essa situação por outro prisma, pela minha maneira de enxergar, e nós vamos ver que daqui a pouco é exatamente isso que Deus leva Jonas a fazer. Mudar o seu ponto de vista daquele problema. Não enxergue como você está vendo, enxergue como eu vejo essa situação. Amém. Mas nós precisamos então passar, né, as nossas expectativas, como eu dizia, por esse filtro. Dentro dessa questão da razoabilidade, de ser razoável, como Deus está pedindo para o Jonas ser, nós poderíamos, e eu quero aqui falar de 3 pontos, de 3 filtros, vamos dizer assim, que nós precisamos passar as nossas expectativas. Eu penso que a gente precisa passar as nossas expectativas pelo primeiro filtro, que é: isso é justo ou injusto? Segundo lugar, isso é egoísta, a expectativa que eu tenho, ela é egoísta ou ela é altruísta? Eu só penso em mim ou eu estou pensando nos outros? Terceiro filtro, e quem sabe o mais importante, essa minha expectativa, ela é bíblica? Ou essa minha expectativa, ela é, eu vou chamar assim, pessoal? Eu criei. Não é da Bíblia, é coisa que eu criei uma expectativa. Então, dentro da razoabilidade, eu preciso passar as minhas expectativas por esses filtros. Aí eu vou dar alguns exemplos para quem sabe te levar, te ajudar a entender. Eu não vou dar detalhes para não ter assim um menor perigo de você identificar o caso, então eu sequer vou falar o nome do pastor que contou isso para a gente. Mas esses dias atrás a gente teve uma reunião e um pastor contou para a gente o seguinte: ele disse assim: olha, eu atendi um irmão aqui da igreja, da minha igreja, essa semana, e esse irmão aqui da igreja, ele estava extremamente decepcionado com o seu casamento, ele estava frustrado com o seu casamento, e ele veio aqui para pedir ajuda. E ele estava decepcionado com o seu casamento, sabe por quê? Com o corpo da sua esposa. Porque a sua esposa engordou e não tem mais aquele corpinho de quando eles se casaram. Né? Eu estou pensando bem o que eu vou falar, tá? Mas, bom, vamos lá. Eu não sei os detalhes do caso, amém? Eu não sei. Eu não sei os detalhes do caso. Você também não conhece, né? Então é difícil a gente julgar, condenar e tal, né? Vamos ser razoáveis. Mas, vem cá. Poxa vida, vamos tentar passar isso. Repito que eu não sei os detalhes, amém? Nem estou muito interessado em saber. Mas, vamos lá. Vamos tentar passar. Então, ele criou uma expectativa. Não foi isso? E a expectativa dele foi frustrada. Ele se decepcionou, porque não aconteceu conforme ele tinha aquela expectativa. E por conta dessa decepção que não foi tratada, ele está desgostoso com o casamento, ele está frustrado. Né? Agora, qual que era a expectativa dele? Eu vou casar com essa moça bonita aqui, e olha que bonita, olha o corpo dela, olha ela, e daqui 10 anos ela vai continuar assim. Eu não sei quantos anos ele tem de casado, mas você está entendendo? Vamos pensar comigo. Daqui 20 anos ela vai ficar igualzinha. Ela vai ter filhos comigo, meus filhos, e o corpo dela vai continuar exatamente igual é. E daqui 10, 20, 30, 50 anos ela vai continuar esse chuchuzinho aqui. Meu irmão, aí eu pergunto para você, será que essa expectativa é justa ou injusta? Será que essa expectativa é egoísta ou altruísta?
extremamente egoísta. Será que essa expectativa é bíblica ou ela é pessoal, algo que ele inventou? Vocês não acharam aquele versículo que diz da fonte da juventude? Que nunca mais vai envelhecer, que vai ficar sempre bonitão. Não acharam esse versículo ainda? Eu também não achei, né? Então acho que não é algo bíblico. Então, logo, meu irmão, essa é uma expectativa, a pergunta de Deus, razoável? Eu penso que não. Amém, igreja? Eu penso que não. E aí, pela terceira vez eu falo, eu não conheço os detalhes do caso, tá, gente? Mas vamos lá. Aí surgem algumas perguntas. Eu estou falando desse caso, mas eu sei que com certeza não é o único. Não é nem o primeiro, nem vai ser o último. Verdade, não é? Então vamos tentar explorar um pouquinho mais. Será que o bonitão também continua tendo o mesmo corpo que tinha quando casou? Pela estatística, né? Os maridos costumam se tornar mais espaçoso depois que casa. Verdade, não é? Uns costumam até perder os cabelos, né? E a estatística também é grande, né? E assim vai. Então, meu irmão, será que o bonitão ainda era o mesmo? Eu tiro por mim. Você pegar a foto de quando eu casei, o chassi era bem menorzinho, né? Apesar que eu já, graças a Deus, já não tô como eu já tive, né? Mas ainda tô longe do que eu já fui um dia. Então, meu irmão, aí eu posso querer cobrar algo. Não sei se esse casal tinha filhos ou não, mas vamos imaginar que teve. Como é que eu quero cobrar de uma mulher que ela continue tendo o mesmo corpo depois de ter filhos antes de tê-los? Você está entendendo, em nome de Jesus? Aí o camarada provavelmente deita no sofá lá, né? E liga a televisão e está lá assistindo uma modelo, uma atriz, com um padrão de beleza tal, e aquela lá tem 10 empregadas, ela nunca lavou uma louça na vida dela. Enquanto a esposa está lavando, cozinhando, cuidando dos filhos, esfregando, lavando as cuecas dele e tudo mais. E aí ele quer comparar a esposa dele com aquela. Vocês me perdoem que hoje eu estou linguarudo, tá, gente? Hoje eu estou, acho que já deu para ver, né? Mas hoje eu estou com a língua solta. Mas às vezes o camarada não se indigna a comprar um sutiã decente para a esposa e depois reclama que as coisas estão caindo. Você já entendeu, né? Mas existe uma lei, né? Ai, ai, né? Existe uma lei da natureza, né, que atrai as coisas para baixo. Qual que é a lei? Né? Não estou brincando, me fugiu o meu nome. Oi? Da gravidade. Você acredita que até me fugiu esse termo? Né? Segundo a lei da gravidade, tudo é atraído para baixo. Não é verdade? Tudo é atraído para baixo. Não só na mulher, no homem também. Né? Então, meu irmão, não tem lógica, não tem razão de ser um absurdo desse. Aí, claro, repito, eu não conheço o caso, e não quero, apesar que já taquei bastante pedra, mas enfim, né, de um modo geral, eu não estou falando desse caso específico, mas não é o primeiro, não vai ser o último. Então a gente precisa passar, né, as nossas expectativas por certos filtros. Tem gente que cria uma expectativa, por exemplo, na pessoa do pastor, que é uma expectativa, meu irmão, além do natural, além do humano até mesmo. E a pessoa esquece que pastor é ser humano, que pastor erra, que pastor falha. Meu irmão, eu posso acertar com você 10, 20 vezes, mas vai ter uma vez que eu vou errar com você em alguma coisa. E olha, é difícil eu já não ter te decepcionado. Provavelmente que já. Provavelmente que eu estou falando aqui não seja novidade para ninguém. Mas quem sabe você está chegando hoje na igreja, né? Então talvez eu ainda não te decepcionei. Mas vou, fica tranquilo. Tá? Em algum momento eu vou. A mesma coisa é a igreja. A igreja em algum momento vai falhar contigo. Amém?
porque a igreja não é perfeita. Aí às vezes a pessoa diz assim, a igreja falhou comigo. Agora esquece que eu faço parte da igreja. Eu sou igreja. A igreja não é aquele grupinho lá que tem que atender às minhas expectativas. Não, a igreja sou eu, faço parte da igreja. Amém. Então vai errar, porque, pastor, mas é obra de Deus. É a obra de Deus, mas a obra de Deus não é perfeita. Sabe por quê? Porque ela é feita por homens. E homens simplesmente não conseguem ser perfeitos por mais que se esforcem. Amém, igreja? Então, em algum momento, em algum ponto, vai decepcionar. E às vezes a pessoa, sabe, ela cobra algo acima da capacidade que alguém tem de atender. Às vezes a pessoa, por exemplo, cobra uma atenção como se o pastor vivesse só para atender. Não, o pastor tem um rebanho inteiro para tomar conta. Não, mas naquele dia, naquela hora específica que eu precisava do pastor, ele não pode me atender. Meu irmão, ele tem um rebanho inteiro para tomar conta, ele tem uma família, ele tem uma vida. Engraçado que ninguém fica triste com o médico e dizer, eu liguei lá e ele não pôde me atender, só tinha consulta para segunda-feira. Mas verdade não é? Mas com o pastor a pessoa acha ruim. Não, o pastor tinha que largar tudo que ele está fazendo e vir aqui me atender, e vir aqui falar comigo, me socorrer, sei lá, fazer o quê. Então, meu irmão, nós precisamos, você está entendendo em nome de Jesus? Né? Passar pelo filtro. Poxa vida, será que eu estou sendo justo ou injusto? Será que eu estou sendo egoísta ou altruísta? Será que eu estou sendo bíblico ou será que eu criei uma expectativa pessoal? Aí vamos falar, quem aqui já foi adolescente? Alguém já foi adolescente? Já foi? Meu irmão, se lembre da sua adolescência. Quando você era adolescente, quem que eram os maiores culpados pelos problemas da sua vida? Quem era? Aos pais, com certeza. Porque a criança, ela está saindo daquela fase de meu pai, minha mãe, meus pais são super-heróis e começam a se deparar com os defeitos dos pais. E ela só consegue notar os defeitos dos pais porque ela está amadurecendo, porque ela está crescendo. E ela começa a enxergar coisas que ela, com a visão infantil, não enxergava antes. Mas papai e mamãe continua sendo papai e mamãe que sempre foi. Você está entendendo? E aí começam muitos conflitos. E aí os filhos querem cobrar dos pais, meu irmão, uma perfeição irreal. Que não é sequer humana. Amém, igreja? E aí todos os problemas da existência do adolescente são seus pais. Repito, alguém já foi adolescente aqui? Era assim ou não era? Né? Ai, porque o meu pai isso, porque a minha mãe aquilo, porque e tal, e aquelas crises todas e tal. Meu irmão, então, aí a gente precisa passar pelo filtro. Poxa vida, estou sendo justo ou injusto? Estou sendo egoísta ou altruísta? Estou sendo bíblico ou estou sendo pessoal? Aí vamos falar da Bíblia. A Bíblia diz assim, que os nossos pais fizeram o melhor deles. Não é isso que a Bíblia diz? Que eles nos educaram o melhor que eles tinham para oferecer. Mas às vezes o melhor que eles tinham para oferecer talvez não era aquele que a gente tinha de expectativa. Mas porque a gente criou uma expectativa errada, ainda mais na sociedade hoje, que tem aquele pensamento que os pais têm que servir os filhos. Agora, se você lembrar as gerações passadas, tinha uma montoeira de filho, não tinha? E por que tinha uma montoeira de filho? Porque filho era mão de obra. Porque filho era para ajudar em casa, era para ajudar no sustento da família, sim ou não? E aí, vamos lembrar, os mais velhos iam criando os mais novos, é assim ou não? O pai e mãe educavam o primeiro ou os dois primeiros, depois aquele já ia educando os outros. O pai e a mãe não gostam disso, viu? Não é assim? E aqueles já iam educando os outros e bola para frente. Quanto mais filho, mais mão de obra, mais gente para trabalhar. Hoje em dia, as pessoas têm quando muito dois, e aí alguém tem um filho, você chega lá e diz assim, e aí vai ter mais um? A pessoa diz, Deus o livre, pastor. Não é assim? Não, pastor, filho é muito caro, porque a mentalidade hoje em dia é que os pais têm que trabalhar para os filhos e dar para os filhos tudo o que eles querem.
e atender tudo aquilo que eles desejam. Não sei de onde que essa geração tirou isso. Que tudo que meu filho quer eu tenho que dar para ele. E aí vai criando uma geração mimada, uma geração que não aguenta, não suporta decepção, porque não sabe ouvir não. E aí, meu irmão, bullying sempre existiu. Eu não estou menosprezando o assunto, é um assunto sério, precisa ser tratado. Mas bullying sempre existiu. Mas todo mundo sabia conviver com bullying. Verdade, não é? Todo mundo sabia conviver, amadurecia né, a pessoa, bom, bem ou mal, mas amadurecia, fazia a pessoa aprender a lidar com decepção, com frustração. Hoje em dia ninguém sabe mais. Não sabe lidar com decepção, não sabe lidar com frustração. E a gente precisa aprender e precisa passar, sabe, por esse filtro. Não, todo mundo tem que me tratar bem. Meu irmão, que utopia que eu vivo, que todo mundo tem que me tratar bem. Você está entendendo em nome de Jesus? Não, pastor, todo mundo tem que ser justo comigo. Meu irmão, que utopia que eu vivo? Não, o mundo é injusto. Eu vou encontrar pessoas más, eu vou encontrar pessoas perversas. Amém? Eu preciso saber lidar com essas coisas. Eu preciso saber lidar com isso. Então, precisamos sempre, em tudo, passar por esse filtro, passar a nossa vida por essas coisas. E tantas outras coisas, eu estou dando aqui alguns exemplos, mas tantas outras coisas que vão se criando uma expectativa. Aí tem gente que chega ao ponto, como eu dizia, de se decepcionar, se frustrar com Deus. Eu sei que eu já contei esse caso outras vezes, mas vou contar mais uma vez. Eu não gosto de contar essa história porque parece que eu sou velho. Né? Eu não sou tão novinho, mas porque quando eu vou contar essa história eu começo assim, quando eu fazia parte da juventude, né? Aí fica estranho, né? Parece um vovô contando, mas enfim, vai lá. Mas saibam que eu ainda faço parte da juventude, tá? Só para constar. Mas quando, né, quando eu só fazia isso, então, para ficar mais fácil. Mas quando eu era ali dos jovens da igreja, eu lembro uma situação que tinha eles eram bem mais velhos do que nós, mas era um jovem casal, devia ter uns 30, mas no máximo 35, acho que não chegava nem a 30, talvez entre 25 e 30 anos, um jovem casal da igreja, e que eu me recordo, eles não tinham filhos, e aí eles vieram para a igreja, principalmente assim, o rapaz era muito comunicativo, brincalhão, então logo pegou amizade com todo mundo, e sempre estava por ali, sempre ajudava, né, em alguma coisa na igreja e tal, e aí um belo dia, e tinha bastante jovens na igreja, e um belo dia ele deu uma sumida, ele deu uma desaparecida da igreja. Pô, e o fulano de tal não veio hoje? Ele não veio. E rapaz, mas não veio, não veio. E o que será que aconteceu? Não sei, será que está viajando? Será que deu algum problema? E nos primeiros dias, né, normal, mas daqui a pouco começamos a sentir falta. Poxa vida, mas já faz 2 semanas que ele não vem. Não, eu sei onde que é a casa dele, vamos lá visitar ele. E aí ninguém pediu, né? Os jovens mesmo se organizaram, vamos lá, vamos lá. E aí foi lá, chegou lá, ô fulano, daqui a pouco ele sai, e aí, beleza, tudo bem, e aí, como é que você tá? Não, tô bem, tá, aquela coisa toda. Ô, rapaz, a gente veio aqui porque não vimos você mais na igreja e tal. Aí eu falei assim, não vou mais não. E no começo eu até achou que estava brincando, né? Porque ele era brincalhão, né? Você é um sarro. Não, falando sério. E aí, vai para a igreja? Não vou mais não. E aí quando percebeu que o assunto era assim, mas como assim? Como que você não vai mais na igreja? Tá doido? Que história que é essa? Né? E você foi para outra igreja, foi para outro ministério? Diz, não vou para a igreja mais não. Mas como assim? Mas por que não? Ele estava no portão de casa assim, e tinha um Fusca, né? Ele tinha um Fusca até ajeitadinho, bonitinho. Aí ele disse assim, não, Deus não faz nada pela gente não. Como assim, rapaz, você tá doido? Falando um negócio dele. Diz, não, queria trocar aqui meu Fusca, queria um outro carro, e ó, já faz 3 meses que eu tô na igreja, e até agora não troquei o Fusca. Não, Deus não faz nada pra gente, não. Eu tô orando para conseguir um aumento, e até agora não consegui um aumento, não. Não vou mais não. E não foi. E não foi mesmo.
Meu irmão, olha que coisa séria. Como é que eu digo assim, Deus não faz nada por mim, porque eu queria trocar de Fusca, ainda que não fosse um Fusca, qualquer outro carro, né? Mas eu queria trocar de carro e não troquei. Aí a gente precisa, né? E entenda, meu irmão, estou usando esse exemplo assim porque é bem drástico, mas eu já encontrei nessa caminhada muita gente com coisas parecidas com essa. Eu queria que Deus fizesse tal coisa na minha vida e Deus não fez. Pastor, eu vim para a igreja porque o meu casamento estava destruído e eu vim para a igreja para Deus restaurar o meu casamento e Deus não restaurou, então eu não quero mais saber de Deus. Então eu vou embora. Pastor, eu vim para a igreja porque eu tinha um familiar meu estava doente e eu acreditei que Deus ia curar e Deus não curou, meu familiar morreu. Então eu me decepcionei com Deus, eu não vou mais para a igreja e tal, e tantas coisas assim. Mas aí a gente precisa parar e passar, né? Lembrar da pergunta de Deus. Qual que é a pergunta lá? É razoável esse teu ressentimento? E aí a gente passar por aquele filtro. Pera lá, essa minha expectativa, ela é justa ou ela é injusta? Vamos primeiro tratar dentro da questão da justiça. Meu irmão, você já imaginou se Deus desse um carro zero para todo mundo que pede para ele um carro zero? As montadoras não iam dar conta de fazer carro. Verdade ou não é? Eu não sei o que ia fazer com os carros velhos. Porque dos ferros velhos também não iam dar conta de desmanchar carro velho. Verdade ou não é? Se Deus desse um carro zero para todo mundo que pede para ele um carro zero. Se Deus desse um aumento para todo mundo que pede a ele um aumento, meu irmão, não ia ter dinheiro no mundo para pagar salário para essa turma toda. Você está entendendo em nome de Jesus? Aí alguém diz assim, não, pastor, mas Deus não precisa dar para os outros, dá para mim, só tá bom. Aí a gente já chega no segundo ponto. Meu irmão, uma expectativa egoísta ou altruísta? Você está entendendo em nome de Jesus? Então não é justo, não tem cabimento. Pastor, mas Deus não pode abençoar para que eu compre um carro zero? Claro que pode, Deus pode abençoar para você comprar 10 carros zero. Mas entenda, meu irmão, você já imaginou se Deus desse um carro zero para todo mundo que pede para ele? Eu sou um que entra na fila. Mas eu ia começar a orar hoje. Já imaginou se chegar aqui na igreja alguém dissesse assim, pastor, tem um testemunho para contar, olha, ontem eu orei para dar um carro zero, pastor, hoje em dia acordei, estava lá na garagem, aí uns 3 levantam a mão, eu também, pastor, aconteceu comigo a mesma coisa, eu vou falar, pera aí só um pouquinho, pessoal, já volto, deixa eu dobrar o joelho aqui, que eu também vou pedir, ué. Verdade, não é? Deixa eu aproveitar aí, não vou ficar de fora. Então, você está entendendo como não tem nem lógica um negócio desse? Como não é algo justo, como é algo só baseado no egoísmo. E aí, acima de tudo, como eu falava, meu irmão, será que isso é algo bíblico? Será que isso é algo bíblico? Pastor, eu queria ser rico, pastor, e Deus não me fez rico. Mas, meu irmão, Deus não promete tornar ninguém rico. Nós temos várias promessas da parte de Deus na Bíblia que Deus promete suprir as nossas necessidades. Que Deus promete, inclusive, a superabundância, ou me fugiu o termo. Enfim, ter mais do que eu preciso. Isso eu tenho a promessa de Deus. Que Deus vai me dar mais do que eu preciso. Não só vai suprir a minha necessidade, mas Deus vai fazer além disso e vai me dar mais do que eu preciso. Isso quer dizer que eu vou ser rico? Não. Amém. Meu irmão, não tem como todo mundo ser rico. Não dá. Aí a gente pega a Bíblia e Jesus disse assim: sempre haverá pobres entre vós e vocês podem ajudá-los quando vocês quiserem. Meu irmão, a gente não pode tentar viver numa utopia. Jesus disse que pobre nunca ia faltar. Já parou para pensar nisso?
A gente brinca com isso, mas é coisa séria. Jesus disse, olha, sempre vai ter pobre se ajudar. Não, que a gente vai chegar assim, que a sociedade vai evoluir tanto, né, que vai ter todo mundo a mesma classe social. Isso não é bíblico. Amém, igreja? Isso não faz nem sentido, isso é uma utopia, né? Isso é fábula, é qualquer outra coisa, mas não é realidade. Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, olhar, né, quando que Deus me prometeu trocar de carro, quando que Deus me prometeu, não, Deus prometeu suprir as minhas necessidades e me dar mais do que eu preciso. Mas isso não quer dizer, meu irmão, que você está entendendo? Então a gente precisa passar as nossas expectativas por esses filtros, porque se a gente não passar, a gente daqui a pouco está criando uma expectativa que não vem de Deus, que é algo pessoal, que eu criei, baseado no meu egoísmo, algo até injusto. E aí é a receita para eu me decepcionar. E a receita para eu me frustrar. Se eu não quero me frustrar, eu tenho que ser coerente nas minhas expectativas. É razoável ter o sentimento, Jonas. Amém? É isso, eu e você precisamos fazer isso. Falando até, como eu disse, é o mundo que eu vivo, estão falando até a respeito de pastor, né? Eu já ouvi da boca de vários pastores, não, porque Deus me prometeu que eu vou ser o pastor da maior igreja do Brasil. Mas Deus prometeu para uns 10, mas não faz sentido, porque a maior igreja é uma só. A outra tem que ser a segunda maior. Verdade ou não é? A maior só vai ter uma. Então, como é que Deus prometeu para 10? Então, foi Deus que prometeu? Não. Foi algo que a alma da pessoa grita por isso. E a pessoa acha que ouviu a voz de Deus. Não tem nada a ver com a voz de Deus isso. É muito bom a gente sonhar grande, é muito bom a gente ter expectativa, mas não fora da realidade, meu irmão. Amém? Alguém tem que pastorear a igreja pequena, alguém tem que ser pastor dos pequenos grupos também. Porque não tem como todo pastor ter uma mega igreja, não tem população para tudo isso. Aí tem muita gente que. E aí a pessoa diz, não, porque Deus prometeu. Não, meu irmão, é uma mania de grandeza de muitos. Só isso. E aí, sabe o que acontece? A pessoa cria uma expectativa, às vezes inalcançável. E aí a pessoa fica frustrada, decepcionada. Deus prometeu, não aconteceu, e tal. Quando poderia estar realizado naquilo que Deus colocou. E esse é o segredo. Amém? Aí, eu não vou ler tudo, depois você lê a continuação, como é que Deus trata. Há pouco eu falei assim, né, que Deus leva Jonas a mudar o ângulo. Diz, ô Jonas, enxerga essa situação como eu enxergo. Aí sabe o que Deus faz? Deus é fantástico. O Jonas está lá bravo, ressentido com Deus, eu quero morrer. Várias vezes ele pediu para morrer. Eu quero morrer, eu quero morrer. Deus faz com que venha nascer uma boboreira de uma maneira milagrosa, sobrenatural, crescer e fazer sombra para ele. E a Bíblia diz que ele fica feliz da vida, aquela sombra, que sombra gostosa, esse calor aqui, Deus é bom. Aí a Bíblia diz que no dia seguinte, Deus manda um bicho que feriu a boboreira, que provavelmente comeu a boboreira, e aí lá estava o bonitão do Jonas dormindo debaixo da sombra, só que agora a sombra acabou. E o sol queimou ele acordou quase da cor dessa cadeira aí. Aí já é por minha conta, tá? Não tá na Bíblia. A Bíblia diz que o sol feriu a cabeça dele, então deve ter dado uma queimadinha nele, né? Ele deve ter ficado com aquele bronze, tipo, bronzeado, tipo camarão, assim, né? E aí ele tá ali, né, queimado, e aí ele fica bravo, ele diz, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. E aí Deus diz assim, ô Jonas,
E novamente Deus faz a mesma pergunta: é razoável isso? Você tem misericórdia da boboreira que você não plantou, que você não trabalhou por ela, que em um dia ela apareceu e no outro dia ela foi embora. E você tem misericórdia da boboreira. Agora, eu não posso ter misericórdia dos ninivitas de Nínive, que há ali 120 mil homens que não sabem a diferença da mão esquerda e da mão direita? Que são pessoas que estão nos seus pecados, no seu erro, porque os coitados não sabem nem a diferença da mão esquerda e da mão direita. Você está entendendo em nome de Jesus? É isso que Deus está falando. Aí você pode ter dó da boboreira, mas eu não posso ter dó de Nínive. Meu irmão, e se a gente olhar para as nossas decepções, para as nossas frustrações, a gente vai ver que muitas vezes a gente está decepcionado e frustrado por causa da boboreira. Entende o que eu estou falando? E por algo que muitas vezes a gente nem plantou, nem trabalhou por aquilo, que foi algo que veio de Deus e às vezes foi o próprio Deus que tirou. E a gente está lá, brabo com Deus. Eu queria uma boboreira. Lembra do rapaz lá? Aí eu queria uma boboreira e Deus não me dá. Meu irmão, o que é uma boboreira? Perto do que Deus pode fazer. Você está entendendo em nome de Jesus? Aí muitas vezes a gente está igual o irmão do filho pródigo, que está lá triste com o pai, decepcionado. Não, porque esse teu filho aí gastou tudo, agora ele volta, o senhor dá me deu cevado. O senhor nunca me deu um cabrito. Ele está decepcionado com o pai, ele está frustrado com o pai, porque o pai não deu um cabrito para ele. E o pai está dizendo, tudo que eu tenho é teu, bastava você me pedir, ou bastava você até mesmo tomar posse, aí, já que tudo que eu tenho é teu. Mas você está preocupado com o cabrito. Se você quisesse, eu te dava um elefante. Com exagero e tudo, né? Mas você está entendendo? E eu te dava o rebanho inteiro para ficar melhor, então. E você está preocupado com o cabrito. E quantas vezes as nossas decepções não são mais ou menos assim? Você está entendendo o que eu estou falando? Não, eu estou triste com Deus por causa da bobareira. Não, porque eu estou triste que Deus não me deu o cabrito. Meu irmão, Deus me deu o filho dele, eu estou preocupado com o cabrito, eu estou preocupado com o Fusca que eu não troquei. Deus me deu a salvação, a vida eterna, eu estou preocupado. Você está entendendo em nome de Jesus? Então, precisamos passar. E o grande segredo está aqui, ó. Vamos para Filipenses para a gente acabar, senão vai longe ainda. Filipenses capítulo 4, versículo 4 também. Primeiro a Bíblia começa aqui no 4, ou começa pelo menos a nossa leitura, né, no 4, dando um mandamento para nós. Regozijai-vos quando? Sempre. Em quem? No Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Meu irmão, a Bíblia está deixando claro que a nossa alegria ela precisa ser constante e não circunstancial. E a nossa alegria precisa ser baseada no Senhor, em Deus, não no carro que eu troquei, não na casa que eu comprei, não no meu cônjuge, não em nada. A minha alegria precisa vir do Senhor e a minha alegria precisa ser baseada no Senhor. Como disse Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja animais nos currais do rebanho, ainda que nada dê certo, tudo errado, está faltando tudo. Ele diz, todavia me alegrarei o quê? No Senhor. Essa precisa ser a fonte da nossa alegria. Agora, se a fonte da nossa alegria está em certas expectativas da nossa cabeça que nós estamos criando, meu irmão, é a receita para se decepcionarmos. Aí continua assim, 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Ó, Jesus está voltando, não esqueçam disso. 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições
sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graça. A Bíblia está dizendo, algo está te inquietando, te decepcionando e tal, vai orar. Não é isso que a Bíblia está dizendo? Vai orar, vai falar com Deus, vai colocar a tua petição diante do Senhor. Aí a Bíblia diz, quando eu faço isso, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, meu coração e a minha mente vai ser guardado da decepção, vai ser guardado da frustração. Eu não vou ser alguém frustrado. Aí a Bíblia diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai, para de ficar pensando que não deve, para de ficar remoendo as suas dores, para de ficar tendo pena, misericórdia de si mesmo, pensa naquilo que a Bíblia está dizendo aqui, passa por esse filtro os teus pensamentos. Aí a Bíblia diz mais, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Aí chega o 11, onde eu queria chegar. Digo isto, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Amém. Olha o que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo. Gente, eu já aprendi a viver feliz, a me contentar com aquilo que eu tenho. Amém. Esse é o segredo, meu irmão, para a gente se livrar da decepção e da frustração. É o contentamento, é a gente, em vez de ficar olhando por que não temos, por aquilo que Deus ainda não fez, é a gente olhar para aquilo que a gente tem, para aquilo que Deus já fez por nós. Amém? Agora Paulo diz, eu aprendi a contentar. Ele teve que aprender. E eu e você temos que aprender, sabe por quê? Porque nenhum de nós nasce com contentamento. Na verdade, o ser humano ele é programado para o descontentamento. Você já viu como o povo gosta de reclamar? A gasolina estava alta, todo mundo fala mal da gasolina, baixou, ninguém fala nada. Não é assim? Já viu alguém dizer, graças a Deus, vamos passear, porque está barata agora a gasolina. Você ouve alguém falando isso? Mas quando estava caro, você ouvia? Pessoa reclamando? Não dá nem para sair de casa, tem que ir a pé até, porque está muito caro. Mas não é assim? E assim vai, meu irmão. O ser humano é programado para o descontentamento, desde que nasce, né? A criança nasce, está com frio, chora. Está com calor, chora também. Não é assim? Tá desconfortável, chora. Tem alguns que até quando está confortável chora também. Mas tudo chora. Tudo chora, tudo chora, tudo chora, tudo reclama. Meu irmão, e nós precisamos aprender o contentamento. Não é algo que nasce com a gente, é algo que a gente precisa desenvolver ao longo da nossa caminhada. Amém? E essa é a receita. Então, para viver uma vida, sabe, realizada. Porque não adianta nada, porque tem muita gente, meu irmão, que fica olhando só para aquilo que a pessoa ainda não tem. E não valoriza o que ela tem. Então ela vive triste por aquilo que ela não tem, mas é que eu não tenho isso, é que não, se eu tivesse isso eu ia ser feliz. Mentira, mentira, porque o ser humano é programado por descontentamento. O ser humano tem lá uma televisão preta e branca. Aí daqui uns dias, não, preto e branco, tá ruim. Eu ouvi falar que tem uma telinha assim que põe na frente, assim. Eu fui longe, né, gente? Fala a verdade, fui longe. Que põe assim, dá uma coloridinha, assim, né? Muda um pouquinho. Não, eu tenho que ter aquela telinha, tem que ter aquela telinha. Aí põe lá, não mudou quase nada, né? Mas na primeira semana, diz, agora sim, agora dá para ver bem melhor. Só na primeira semana.
Na segunda semana a gente diz, não, mas bom mesmo é a colorida. Não é assim? Aí a pessoa fica, não, tem que ter uma colorida, eu tenho que ter uma colorida. Aí a pessoa está assistindo a preto e branco e reclamando. Essa preto e branco ainda não vai ver nada, não é bem não é bom, é colorida. Aí vai, se mata e consegue comprar a tal da colorida. A primeira semana, agora sim, agora eu consigo enxergar tudo. Olha aí, agora, isso sim, isso que é bom, só a primeira semana. Na segunda semana já começa, mas eu vi uma analógica que é maior, né? Não, a maior é melhor, dá para ver tudo e tal. Aí daqui a pouco, não, mas eu quero aquela da tela plana. Não, mas eu quero aquela da maior. Não, eu quero aquela de plasma. Não, eu quero aquela de LED. Não, eu quero aquela. Aí tem gente que tem uma televisão que é maior que a sala. Senta no sofá, fica até ruim de assistir, de tão grande que é a televisão, tem que chegar até para trás, assim, para ver se enxerga melhor. Mas não é verdade. Meu irmão, o ser humano é assim, não tem fim, não acaba mais. A pessoa, ela ganha um salário mínimo, ela está reclamando, Deus ali, salário mínimo, quem é que vive com isso? Não, tem que ganhar pelo menos aí uns R$2.000. A pessoa ganha R$2.000, o que ela diz? Não dá, não, tá doido, não, precisa pelo menos 4. Aí você conversa com o que ganha 4, o que ele diz? Não, tem que ganhar mais, pelo menos 8. O que ganha 8, o que diz? O que ganha 1 milhão, o que ele diz? Ele diz, não, tem que ganhar mais, rapaz, 1 milhão só, tô ganhando, conheço um cara que ganha 5, não, tem que ganhar mais. É assim ou não é? E o negócio não tem mais fim, gente, não acaba mais. Não acaba mais. Isso é tudo. Tudo na vida do ser humano. Então a gente precisa aprender a ter o contentamento. E o grande problema é que, eu não me alegro com o que tenho. E eu fico me entristecendo por aquilo que eu ainda não tenho. E aí tem um ditado popular que diz que alguns só dão valor, ou que alguns não, que o ser humano só dá valor depois que perde. Aí ele perde aquilo que ele tinha e diz, rapaz, eu era feliz e não sabia. Não é assim? Mas nós vamos dar um cascudo. Mas sabe quem é esse? Somos nós. Sim ou não? E a Bíblia está dizendo, olha, aprende a ser feliz por aquilo que você tem. Celebra, Deus se alegra por aquilo que você tem. Aí ele diz mais, sei estar abatido e sei também ter abundância. Eu brinco, sei comer picanha, sei comer ovo. Rapaz, olha, só tem ovo. Deixa comigo, eu faço um ovo mexido daqui, rapaz, mas fica bom. No quintal ele não tem um manjericãozinho, joga aqui um tomatinho. Ih, rapaz, mas que negócio maravilhoso. Hoje tem picanha. Ih, rapaz, eu faço uma picanha na pedra, uma tal da picanha invertida, que até hoje eu não comi, ainda vou comer dessa. Né? Mas uma assim que é do avesso, que põe uns queijos, assim, uns negócios. Só sei a receita. Um dia eu não vou comer dessa. Né? Mas só sei a receita por enquanto. Rapaz, olha o negócio. Quer dizer, o que ele está dizendo? Eu sei viver bem na fartura e sei viver bem na abundância. Se eu tiver naquele colchão king, sei lá o quê, né, aquele que faz até massagem assim e tal, aí rapaz, eu passo uma noite tranquila. Mas se eu tiver que dormir no chão, rapaz, eu passo uma noite gostosa ali no chão. E no chão que é bom, que estica as costas, olha que gostoso. Ai, tá voltando tudo pro lugar. Amém, igreja? Né? Então, meu irmão, é isso que a Bíblia está dizendo. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que é engraçado? É que Paulo está usando esse versículo, né, para falar da escassez, para falar do contentamento, e gente que pega esse versículo e tira do contexto justamente para falar o oposto. Verdade, não é? Não, irmão, tá vendo aí? A gente pode tudo! A gente pode o que a gente quiser, porque o Senhor nos fortalece, aleluia! E tal. Meu irmão, basta olhar o contexto. Que a gente possa ter essa vida de contentamento em nome de Jesus Cristo, passar as nossas expectativas por esse filtro, e assim, meu irmão, isso vai ser como eu explicava, se estamos decepcionados, cura para nós.
Se não estamos, glória a Deus, que isso seja antídoto para a nossa vida. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir Jesus.